Padre Douglas, sua bênção. Sim. Grupos como a Fraternidade São Pio X, o Instituto Bom Pastor, a Administração Apostólica, ixi, ele juntou tudo, aí misturou, né? Ele misturou. Estão em comunhão com a igreja? Vai lá. Tá, então precisa separar um pouco esses grupos, tá? Por exemplo, a Administração Apostólica, sim. Ela foi criada, inclusive, ela foi readmitida à comunhão. É longa a história, essas histórias de... Tem no podcast com Dom Rifan aqui. Ele conta tudo separadinho. Isso, perfeito. Foi feito um Santo Flow com Dom Rifan. Então, Dom Rifan é o bispo da Administração Apostólica. Né? E é bispo do Brasil, está nas conferências da CNBB, é um bispo. Então, absoluta comunhão. Para mim, pessoalmente, a Administração Apostólica é o modelo do verdadeiro tradicionalismo. Isso é tradicionalismo. É você amar a igreja, estar em comunhão com a igreja, jamais negar a igreja e nada do que a igreja diz, só porque o que a igreja disse não se enquadra no eventual capricho seu. Não é? Agora, outros grupos, né, Instituto Bom Pastor, Fraternidade São Pio X... Bom, e aqui a análise ela teria que ser bem prolixa. Bem prolixa. Por quê? Porque muitos desses grupos reivindicam absoluta comunhão com a igreja. O problema é que o conceito de comunhão que eles vão apresentando ao longo das suas atitudes, ao longo do transcurso do seu apostolado, vamos assim dizer, se mostra uma comunhão bastante frágil, no mínimo fragilizada, não é? Eu fui num outro podcast, uma época, em que eu me referia a alguns desses grupos como sede vacantistas. E um deles, que eu não vou dizer qual é, mas está aqui na tela, foi mencionado agora. Não necessariamente o apostolado, mas pessoas que simpatizam com um desses grupos, me malharam, me achincalharam de cima a baixo, dizendo, não, onde já se viu, nós não somos sede vacantista, porque sede vacantismo é outra coisa, esse padre é um burro, é um jumento, ele não lê, ele não estuda. Quer dizer, como se eu fosse realmente abrir a boca para falar de uma coisa que eu não estudei. Você nunca vai ver, Guto. Se houver uma pergunta aqui que eu realmente não saiba, eu não tenho nenhum problema de dizer, olha, eu não domino muito bem esse assunto. Quem sabe num próximo podcast eu faço questão. Depois no meu canal eu vou estudar, eu faço um vídeo. Não. Se eu tô falando é porque eu li e eu não tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito formado. Certo? Então, assim, sede vacantistas, nenhum desses grupos é. No que diz respeito ao sede vacantismo prático. Para quem não sabe, sede vacantismo é a teoria de alguns grupos que alegam que não há papa legítimo no momento. A sede aqui no caso, a Sé Apostólica de Roma, está vacante, não tem papa. Então é negar que o Papa Francisco seja papa. Eles negam, aí depende dos grupos. Alguns negam de João 23 para cá, outros negam até de Pio XII para cá. Então, variam muito. E aí, não é sede vacantista, porque a gente, inclusive, se você for um dia à missa, eu já fui à missa num desses grupos. O nome que é pronunciado na oração eucarística é do Papa Francisco. A gente reza nas adorações pelo Papa Francisco. Ok. Você pode não ser um sede vacantista no sentido estrutural, mas ter comportamentos práticos sede vacantistas. Nos antigos manuais de dogmáticos europeus, que inclusive são muito caros a grupos mais tradicionais, eles dão muito, por exemplo, a definição de ateísmo prático e ateísmo intelectual. É uma comparação que eu vou fazer. Então, o ateu intelectual é aquele que está na universidade, na faculdade, que mediante uma série de estudos, análise, de cientificismos, ele se decidiu ateu. Ok. Só que os livros antigos, manuais de dogmática, falam dos ateus práticos, que são aqueles que dizem clara e abertamente que Deus existe. Sim, eu acredito em Deus. Mas vivem como se Deus não existisse. Ou seja, se há um Deus, tá lá,
porque afinal de contas, tudo tem que ter vindo de algum lugar. Alguém tem que ter criado e pensado tudo isso aqui. Agora, há uma ingerência desse Deus na minha vida? Não, eu vivo como eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço as minhas escolhas da minha cabeça. Então, isso é um ateísmo prático. Não é porque a pessoa diz que crê na existência de Deus que ela tem fé e se comporta debaixo da vontade de Deus. É um ateísmo. Na prática, ela é ateia, ainda que ela creia na existência de um Deus. Estou fazendo aqui uma comparação. Você pode dizer que crê que o romano pontífice, nesse momento, é o Papa Francisco. Mas aí você nega todo o magistério dele. Tá? Você pode fazer críticas ao magistério, não tem problema nenhum. Livre-arbítrio todos temos. Você quer fazer uma crítica? Faça respeitosa, porque você não está falando de um jogador do seu time de futebol. Você está falando de um bispo da Santa Igreja. Você está falando de um sucessor dos apóstolos. Então, assim, eu não gosto nem um pouco. Eu sei que nós temos críticas a fazer. Eu tenho minhas críticas pessoais a bispos, ao Papa. Agora, o que não dá é a intransigência, a arrogância, o desrespeito. Isso eu não tolero, Guto. Porque nós não estamos falando de um grêmio ou de uma associação de moradores do bairro aqui que agora a gente pode ir lá e sair no pau com eles. Não. Você é católico de verdade? Então você tem que crer que os bispos da Santa Igreja são sucessores dos apóstolos. Não importa se ele é dessa linha ou daquela, se você gosta, se você não gosta, a fé não está sujeita às nossas apreciações subjetivas. Fé é fé. Então, você se diz católico, mas questiona a legitimidade do Romano Pontífice. Diz o nome dele na oração eucarística, porque é obrigado a dizer. Mas diz com ranço, diz com raiva, despreza todo o seu magistério, despreza absolutamente tudo que ele diz. Não tem a mínima boa vontade de tentar entendê-lo, ainda que não concorde com pronunciamentos que, no mais das vezes, nem são ex-cátedra. Ok, não gostei, eu acho que o Papa foi infeliz, etc. Você pode dizer isso, mas com respeito. Muitos desses grupos não têm esse respeito, nem com o Santo Padre, nem com os bispos diocesanos. Não tem. Então, você está se comportando como se as sedes estivessem vazias, que você pode falar como quer, se portar como quer. E outra, alguns desses grupos são veementemente contra a validade, eu não estou nem falando da legitimidade ou licitude, são contra a validade do Concílio Vaticano II. É o que eu ia fazer, o que eu ia falar agora. Aprova concílio, rejeita o concílio. Aprova concílio, rejeita o concílio. É aquela coisa, está dividido de um lado e de outro. Né? Me desculpa, mas isso não é um sedevacantismo prático? Porque nós sabemos por fé católica, que o Romano Pontífice tem sim autoridade para convocar um concílio. Um Romano Pontífice legitimamente escolhido num conclave legítimo, que foi João 23, convocou um concílio. E o seu sucessor, Paulo VI, legitimamente eleito num conclave em Roma, reconvocou as sessões posteriores. E você vai dizer que não, meu concílio errou? Ai, teve influência desse grupo, teve influência daquele segmento. Meu amigo, onde foi que você jogou a sua fé fora? Que você analisa todos os aspectos, que você analisa tudo na igreja sob o aspecto estrutural ou político. Não é mais o Espírito Santo que governa a igreja? Então eu vejo assim, duas atitudes eminentemente protestantes aqui que eles ficam como demônios com água benta. Quando eu falo. Esses grupos mais tradicionalistas, eles tendem a denominar o que é ou não protestante pela aparência estética. Para eles, o que é protestante? Se rezar gritando, se falar a língua estranha. Ah, isso é protestantismo. Ué. Martinho Lutero, o primeiro reformador, não falava a língua estranha nem rezava gritando. Então, a estética
litúrgica ou espiritual não define o que é ou não protestante. O que define o que é ou não protestante são máximas teológicas, são premissas, máximas não, premissas teológicas das quais Lutero partiu. E a partir dele, Calvino, Zwinglio, os arminianos, os anabatistas, etc. Premissas é o que definem o que faz de um grupo protestante ou não. A premissa primordial de Lutero: o Papa não tem autoridade sobre mim. Não foi essa a premissa primordial? Quem é o Papa para mandar na minha consciência? Lutero se arrogou superior ao Romano Pontífice para dizer, para determinar o que é ou não evangélico, cristão, lícito. Não foi isso que ele fez? Ele propôs a afirmação de que o Papa não é o Papa. Ora, mas não é exatamente o que alguns dos membros desses grupos fazem. O Papa não é o Papa. Ele não é legítimo. Isso é luteranismo. Isso é protestantismo. Dele, eu rezo por ele, mas... Exato. Exato. Você encontra... existiam muitas atitudes esquizofrênicas, paradoxais da parte de Lutero. Sim. Ele oscilava, às vezes até falava bem do Papa, depois voltava nos discursos a atacá-lo. Então, assim... falar língua estranha, profetizar, RCC, que eles vivem alegando que é uma infiltração protestante dentro da igreja. Não, infiltração protestante na igreja é o pensamento de que você tem autoridade superior ao Papa para determinar o que é católico e o que não é católico. Nesse momento você é protestante. Nesse momento. Quando você diz que o que foi legislado está errado. Quem é você para dizer que está errado? Quem é você para dizer que o Concílio Vaticano II não é concílio? É você que está sentado na cátedra de Pedro? É você que está sentado? Nenhum bispo diocesano não tem essa autoridade, porque nós cremos na jurisdição universal do Romano Pontífice, é o que nos faz católicos romanos. Nem bispo. Então, assim, esse grupo fala latim, cheira a cortinas de incenso e usa casula romana. Esse daqui tem o terço na mão, talvez uma casula gótica e está falando em português. Qual é mais católico? Qual é mais católico? Não sei. Olhando a aparência, não sei. A estética não revela necessariamente essências. Eles gostam tanto de metafísica, eles deviam saber disso. Né? O ser não se restringe aos seus acidentes. Isso é metafísica tomista básica. Então, você pode estar de casula romana. A igreja gótica mais bela do mundo pode ser anglicana. São muitas, né? Muitas. E é protestante. Então, o que define um protestante? Me desculpa. Então, quando você diz que o Romano Pontífice não é legítimo e que as suas decisões não são legítimas, e você crê que você tem autoridade para dizer isso, acima da deles, nesse momento, você se tornou protestante, por mais que a sua estética seja católica, me desculpe. Isso é protestantismo. E eu não posso aceitar. Não é o caso, por exemplo, da administração apostólica. Sim. Entende? Então, assim, quando você deslegitima o ministério do Romano Pontífice e quando você deslegitima a doutrina milenar, né, de 2000 anos. Existe uma espécie de... Né, não são todos os grupos, eu fui claro no início da minha fala. Sim. Não dá para tratar todos esses grupos com simplismo. Existe um espectro tradicionalista, assim como existe um espectro no progressismo. Tem teologia da libertação, tem teologia política, tem uma série de teologias dentro do progressismo. Assim como no carismatismo, tem espectros de expressões e opiniões diversas, inclusive. Mas há alguns nesse espectro tradicionalista que chegam a invalidar absolutamente todo o resto da igreja. Todo o resto da igreja. Há quem seja simpático a esses grupos e nem acredite que eu seja padre.
Por quê? Porque nada que seja feito no rito de Paulo VI, após a reforma litúrgica, tem validade. Ué, eu fui ordenado no rito de Paulo VI. Então a minha ordenação não é válida. O meu vigário, uma vez, meu vigário paroquial, ele foi convidado para dar uma aula, assim, para um grupo de 5, 6 pessoas numa casa. E por uma pessoa que é de um desses grupos. Aí ele não tem muito papas na língua, né? Meu vigário já é mais diretão. Aí ele diz, mas você quer que eu ensine tomismo para vocês? Por que você quer que eu vá se você nem acredita que eu sou padre de verdade? Não, padre, quem disse isso? Eu falei, o grupo que você frequenta questiona a validade de tudo que se dá no rito de Paulo VI. Eu fui ordenado no rito de Paulo VI e o meu bispo também. Você quer que eu vá ensinar tomismo mesmo para você? Aí nunca mais tocou no assunto, deixou para lá. Então, assim, é o que eu tenho para dizer por hora. Não dá para ir muito longe nesse assunto. Próxima pergunta. O que foi? A gente tem, vocês não veem, mas atrás das câmeras tem uns espectros. Você lembra do Cavalo de Fogo? Era um desenho que passava no SBT. Claro. Aí tinha a Diadorim, que era aquela bruxa. Sim, a bruxa. Vamos chamar os espectros! Aí ela abria um pote, os espectros saíam. Ficava atormentando. Então, tem uns espectros aqui atrás. Que, a bruxa. Né? Eu não tô falando dos que se acham na autoridade acima do papo, eles estão se achando acima de mim pra dizer o que é pra eu falar ou não.